Ainda sobre os elementos desse conjunto maravilhoso que são os números racionais, um assunto que a gente tem que bater um papo a respeito é a simplificação de frações. Por incrível que pareça, muita gente boa tem dificuldade de compreender essa questão e às vezes até faz um problema corretamente, raciocina, chega no resultado, mas esquece de simplificar a fração e acaba tendo algum probleminha no final que pode até chegar a causar errar a questão inteira em relação ao resultado final, né? O que é a simplificação de fração? É você tornar uma fração mais simples. Existem frações que elas não têm como ser simplificadas. Por exemplo, uma fração como essa, né? 3 sobre 5, né? O 3 ele é primo, portanto, é um número que só dá para dividir por 3 e por 1. O 5 é um número primo, também só dá para dividir por 5 e por 1. Em termos de naturais, né? Se for levar ao pé da letra, daria para dividir o 3 pelo 3, pelo menos 3, pelo 1 e pelo menos 1. Mas vamos deixar de lado esse detalhe, vamos trabalhar só com os inteiros positivos. Então, o 3 dá para dividir só por 3 e por 1 é um primo. O 5 dá para dividir apenas por 5 e por 1 é outro primo. Então, eu não tenho como simplificar esta fração. Por quê? Porque para a gente simplificar a fração, a gente tem que poder dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo valor, por um mesmo número, né? E aí, quando você consegue fazer isso, você vai reduzir o tamanho, o valor desses números, o que equivale a dizer que essa fração vai estar sendo simplificada. Então, por exemplo, se eu tiver o número 2 sobre 3, não dá para simplificar, né? Se eu tiver, por exemplo, 8 sobre 9, não dá para simplificar, certo? Apesar de que o 8 e o 9 não são números primos, mas o 8 só dá para dividir por 2, por 4 e por 8, por 1, né? E o 9 só dá para dividir por 9 e por 3. Portanto, não dá para dividir pelo mesmo valor, né? E assim vai. Se você tiver, por exemplo, o número 100 sobre 121, também não vai dar para simplificar, porque 121 é o quadrado de 11, né? 11 é primo, né? Então, e o 11 não faz parte da decomposição do 100. O 100 vai ser 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, né? O 2 e o 5 são os números primos que compõem o 100. Portanto, essas frações não dá para simplificar. Elas são chamadas de frações irredutíveis. Por outro lado, existem diversas outras situações em que a gente pode simplificar essas frações. Vamos a alguns exemplos, né? Por exemplo, você pode ter o número 24 dividido por 18. De cara você vê que são dois números pares, portanto, tanto o 24 quanto o 18, eles podem ser divididos por 2, né? Eles são múltiplos de 2. Então, a gente escreve assim, ó, vamos dividir por 2 o numerador e também por 2 o denominador. E aqui nós vamos encontrar a metade de 24 é 12 e a metade de 18 é 9. Legal, 12 sobre 9, o 12 é par, o 9 é ímpar, então acabou, né? Não dá mais para simplificar? Não dá para simplificar por 2. Mas se você for ver, o 12 é múltiplo de 3 e o 9 também, então a gente pode simplificar por 3. Daí você perceber a importância nesse quesito dos critérios de divisibilidade. Você sacar quando é que um número é múltiplo de outro para poder verificar se é possível ou não essa divisão, né? Então, o 12 dividido por 3 é igual a 4 e o 9 dividido por 3 é igual a 3. Chegamos em 4 terços e aí sim você pode verificar que 4 terços já está na forma irredutível. Então, a fração 24/18, ela simplificada fica na forma 4 terços.
Sempre que, vamos usar um outro exemplo, né? A gente pode ter diversos. Vamos colocar aqui 20 sobre 15, né? 20 sobre 15 é um outro exemplo aqui, apenas para ilustrar. Perceba que o 20 é par, mas o 15 não é, né? Perceba que o 20 não dá para dividir por 3, mas o 15 dá, portanto, por 3 não tem como fazer. Mas o 20 termina em 0 e o 15 termina em 5, então esses números podem ser divididos por 5. 20 dividido por 5 é 4, e 15 dividido por 5 é 3. Então nós temos aqui novamente 4 terços, né? 20 quinzeavos corresponde a 4 terços. 20 dividido por 5 dá 4, 15 por 5 dá 3. Então aqui tivemos mais uma vez uma simplificação que, por coincidência, né, nos levou aqui à mesma fração simplificada da questão anterior. Agora, o que é importante em relação à simplificação é você entender que existem situações, outras situações um pouco mais complexas, e que causam confusão quando você tem possibilidade ou não de simplificar. Por exemplo, se eu tiver uma situação assim, 3x mais 8 dividido por 4. Muito bem. Eu não tenho como fazer o 8 por 4 porque eu estou com uma adição aqui, né? Então, aqui envolve uma situação em que eu não tenho como efetivamente simplificar esse 8 com esse 4, porque eu não tenho uma multiplicação e sim uma adição. O que eu posso fazer nesses casos aqui, caso me interesse, é quebrar em duas frações, mantendo o denominador 4. Então eu tenho aqui, ficaria 3x sobre 4 mais 8 sobre 4. E aí, essa fração 8 sobre 4 eu posso, né, transformá-la, simplificá-la, que no caso é simplesmente dividir, vai ficar 3x sobre 4 mais 2. Né? Essa é uma situação. Agora, a outra situação bem diferente é quando você tem 3x vezes 8 sobre 4. Porque nesse caso aqui eu não tenho uma adição, eu tenho uma multiplicação. Né? Então isso aqui tudo está multiplicado no numerador da fração, e nesse caso sim eu posso simplesmente dividir tudo por 4. Normalmente a gente faz assim, 8 dividido por 4 fica 2, e 4 dividido por 4 fica 1, que é o denominador universal. Então ficaria aqui 3x vezes 2 sobre 1, né? Que passa a ser simplesmente 3 vezes 2, 6x. Ou seja, são processos de simplificação que acontecem quando a gente tem operações de multiplicação no numerador e no denominador, né? A gente pode usar o mesmo método de simplificação. E a gente não pode usar quando nós temos adição e subtração, como a gente exemplificou aqui. Vamos a mais alguns exemplos aqui legais. Por exemplo, acontece muitas situações assim, você ter, por exemplo, 4 vezes 5 vezes 6 dividido por 2 vezes 3. Então, numa situação como essa, como a gente tem multiplicação no numerador, multiplicação no denominador, a gente pode fazer a simplificação da forma que a gente quiser, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer o 4 dividido por 2 fica 2, e o 2 dividido por 2 fica 2, ou fica 1. Perceba que a gente está dividindo pelo mesmo valor, né? O 6 dividido por 3 fica 2, e o 3 dividido por 3 fica 1. Como embaixo ficou somente 1, aqui vai ficar somente o 2 vezes 5 vezes 2, que vai me levar para 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20. Normalmente esse tipo de simplificação dá menos trabalho
do que fazer o produto como muita gente gosta de fazer, né? Mas não tem problema. Tem gente que gosta de fazer assim: 4 vezes 5 vezes 6 sobre 2 vezes 3. Multiplica 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. Embaixo, 2 vezes 3, 6. 12 dividido por 6 dá 2. E aí nós chegamos no 20. Beleza. Não tem problema. Mas é bem importante você dominar essa técnica de simplificar frações, porque sem você aprender a simplificar frações, você fica impedido muitas vezes em encontrar a resposta correta de um problema. Você faz um problema desses bem complexos, bem difíceis, aí você chega lá no final, encontra, por exemplo, como resultado, né, uma fração como essa, 44 sobre 60. Mas a resposta da questão, a alternativa não aparece 44 sobre 60, você vai ter que simplificar. Então vamos ver, vamos dividir aqui por 2, né? Dividindo por 2, eu vou ter 22 sobre 30, né? Mas não vai ter alternativa com 22 sobre 30 também, porque tem como simplificar. Então você vai simplificar de novo por 2 e você vai encontrar 11 sobre 15, que é uma fração que não tem como mais simplificar, porque o 11 é primo e o 15 é 3 vezes 5, portanto o 11 não faz parte da decomposição do 15, e aí ela está na forma irredutível. Ok, então a nossa fração simplificada é 11 sobre 15 nesse nosso último exemplo. E aí a gente teceu alguns comentários importantes sobre essa questão de simplificação de frações. Assunto bem importante que você deve treinar e dominar e ter total segurança na realização.